Bom, olá. Hoje vamos dar continuação do tópico de fluidos. Hoje, visando a hidrostática, certo? Isso com ênfase justamente para Olimpíadas de Física, né? Tanto a UBF como a UBFEP, certo? Esse é o programa de atletas da física do IFRN, Natal Central, né? Tendo esse foco. Então, hoje eu vou dar continuidade ao assunto que eu comecei na última sexta, né? Então, vamos iniciar agora o assunto de hidrostática, né? Hoje vamos ver a questão da pressão hidrostática e a pressão atmosférica, certo? Bom, pressão, né? Pressão é igual à razão entre a força normal pela área. Essa força normal é justamente uma força vertical, né? Que age de cima para baixo, é justamente na área, né? E temos como unidade de pressão, como padrão, né? A unidade de pressão é Pascal, enquanto Newton é a unidade padrão da força, assim como metros ao quadrado, né? É a unidade padrão da área, certo? Caso não esteja nesse padrão, é preciso converter para essas unidades. Pois bem, considerando apenas a coluna de líquido, a pressão hidrostática será dada pela seguinte forma. Então, a pressão hidrostática, né, que é aquela pressão que o fluido, a coluna de fluido exerce, né, sobre um determinado ponto, né, da água, né? Isso imaginando, digamos, um recipiente, né? Em um determinado ponto vai ter essa pressão hidrostática justamente da água. Então ela é dada por P, né? Que é igual a ρ, que é a densidade, certo? G, que é a gravidade, e H. Então, ρ vezes G vezes H, certo? Agora temos como unidade da densidade, como foi abordado na última aula, que a densidade é dada por quilograma por metro cúbico, né? Essa é a unidade padrão, enquanto a gravidade vai ser dada por metro por segundo ao quadrado. Geralmente nas questões vai vir, né? O valor da gravidade e sempre vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura vai ser dada em metro, certo? Repare que todas têm metro, né? E assim deve ser seguido, né, esse padrão. Bom, a pressão atmosférica. Sabe-se que o gás na atmosfera, né, é uma mistura de gás, e esse gás também exerce uma pressão sobre a Terra. Então podemos dizer que essa pressão atmosférica, né, que é igual a 1 atm, só que atm não é a unidade padrão de pressão, então dizemos que a pressão atmosférica é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal, e geralmente também é dada nos enunciados das questões. Considerando também a pressão externa, temos que a pressão hidrostática, né, como vocês podem ver na figura, vou colocar o laser. Em um recipiente aberto, né, há a ação da pressão atmosférica agindo nesse fluido aqui, né? Então, temos que a pressão, né, a pressão total, que age nessa coluna desse líquido, certo? Em um recipiente, né, que temos um recipiente cilíndrico, vai ser igual a
pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é dada por ρ vezes G vezes H, né? ρ é a densidade, G é a gravidade e H é a altura, né, do líquido, certo? Agora, né, vamos tratar sobre a pressão hidrostática para N líquidos e a pressão manométrica. Para o caso de uma mistura de N líquidos diferentes e imiscíveis, né? O que quer dizer imiscíveis? Esses líquidos não se misturam. Então temos o seguinte caso, né? Em que temos aqui 3 líquidos, né? 1, 2 e 3. Esse recipiente está aberto, certo? Portanto, a pressão atmosférica está agindo sobre ele, né? E temos para cada líquido uma determinada altura, né? Pois bem, e como é que vamos fazer para calcular, né, a pressão desse sistema aqui, né? Então, pela seguinte fórmula: pressão é igual a pressão atmosférica mais a pressão no líquido 1, né, mais a pressão do líquido 2, mais a pressão do líquido 3, mais isso para N líquidos, né? Pressão de N líquidos. Como aqui, né, temos 3 líquidos, essa soma pararia aqui no terceiro, né? E substituindo, né, pela fórmula da pressão hidrostática, né, vamos ter que a pressão é igual a pressão atmosférica mais a densidade do líquido 1 vezes a gravidade vezes a altura do líquido 1, né, mais a densidade do líquido 2 vezes a gravidade vezes a altura do líquido 2, mais a densidade do líquido 3 vezes a gravidade vezes a altura do líquido 3, e assim por diante, certo? Nesse caso aqui, acabaríamos essa soma nesse terceiro, certo? Agora vamos tratar sobre a pressão manométrica. É tanto difícil assim, é raro que caia em prova tanto esse caso da pressão de mistura de N líquidos diferentes e imiscíveis, como da pressão manométrica. No caso da pressão manométrica, cai uma vez em prova. Então, a pressão manométrica é igual a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Então, para encontrar a pressão manométrica, a gente já sabe que a pressão atmosférica é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal, certo? E se a gente encontrar a pressão absoluta, né, só fazer a diferença e encontramos a pressão manométrica. E aqui entra a questão do paradoxo, né, hidrostático, em que não importa, né, o formato do recipiente, né, estando a uma altura, né, a pressão vai ser a mesma para ambos, certo? Isso poderá ou não cair em prova, né? Mas não importa o formato do recipiente que traz o líquido, né? Agora iremos ver os princípios de Stephan e Pascal, né? O que o princípio de Stephan disse? Afirma que a pressão em um mesmo fluido é igual para alturas iguais. Esse princípio é muito aplicado nesses dois casos aqui, né? Entre vasos comunicantes e o manômetro em U, certo? Então, vasos comunicantes, teremos, né, duas extremidades abertas, né? Então, aqui vai sofrer com a pressão atmosférica, tanto desse lado como desse lado. E a pressão vai ser a mesma em um mesmo fluido. Então, se aqui tivéssemos um mesmo fluido, né, a pressão vai ser a mesma para alturas iguais. Como aqui geralmente cai nas questões mais de um líquido, né, como aqui temos o líquido 1 e o líquido 2, a gente tem que encontrar uma mesma altura para igualar as pressões, de certa forma.
Então, nesse ponto aqui, né, entre o líquido 1 e o líquido 2, e esse outro ponto aqui, estão a mesma pressão, né? Então, a gente tem que ter essa sacada de encontrar um meio termo, né, para igualar as pressões. E no caso do manômetro, né, não vai ser igual ao vaso comunicante, pois de um lado não vai estar fechado, né, a extremidade, e aqui não vai atuar a pressão atmosférica, enquanto aqui vai atuar a pressão atmosférica. E podemos fazer a mesma coisa usando o princípio de Steve, né? Então a gente vai encontrar uma altura em que possa ter pressões iguais e assim igualar, né? E aqui vamos ter que usar, né, justamente a fórmula da pressão hidrostática, né? Que é ρ vezes G vezes H, certo? Já o princípio de Pascal, né, afirma que a pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio estático é distribuída igualmente e sem perdas para todas as suas partes, inclusive para as paredes do recipiente em que está contido, né? Então, geralmente teremos o exemplo da prensa hidráulica, né? E assim, a pressão 1 vai ser igual à pressão 2, né? Então, a pressão exercida aqui vai ser igual à pressão exercida aqui. Mas aqui podemos, né, usar, modificar, né, pela seguinte fórmula, né? Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. No início, eu falei justamente que a pressão é dada pela força pela área, né? E aqui podemos, né, utilizar essa fórmula para encontrar as forças e também encontrar as áreas em determinados casos, né, como a pressão hidráulica. Bom, chegamos agora às questões, certo? Então, vamos resolver essas questões. Então, temos aqui a questão 1 da OBF de 2016, nível 2. É exclusiva da primeira série. Então, vou ler aqui para vocês, né? Um fato bastante comum no cotidiano das pessoas que possuem carros quando vão a um posto de combustível é calibrar os pneus do seu carro, sem se dar conta da unidade utilizada nos medidores de pressão. Na maioria das vezes, utiliza-se 30 PSI, né? Também conhecido como libras força por polegada quadrada, referente a uma unidade técnica inglesa. Sabendo-se que uma polegada vale 2,5 centímetros e uma libra força vale 5 newton, quanto vale essa pressão em newton por metro ao quadrado? Então, temos aqui outra unidade da pressão, certo? Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo é justamente encontrar os dados da questão. Então, temos como dados, né, 30 PSI, que é justamente dado também em libras força por polegada quadrada, certo? Também temos o valor de uma polegada, que é 2,5 centímetros, e uma libra força, que vale a 5 newton, certo? Então, vamos deixar em concordância com essa unidade, né? Temos o valor aqui em newton e teremos que converter esse centímetro para metro, né? Mas a sacada aqui é justamente fazer o quê, né? Utilizar dessa parte aqui libras forças por polegada quadrada, justamente como uma espécie de fórmula, né? Então ele quer a pressão dada em newton por metro ao quadrado, certo? Então temos o valor, né, da pressão 30 PSI, mas 30 pode ser também dado por essa fórmula, né? Libra força por polegada quadrada. Foi o que a questão nos deu, certo? Sabemos que libra força é igual a 5 newton e polegada é 1,5 centímetro, certo? Então vamos, né, converter isso aqui para metro e elevar ao quadrado. Então ficaria dessa forma aqui. Então a pressão é igual a 30
vezes 5 N, né? Veja que eu substituí por 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 metro, né? Converti para metro e elevei ao quadrado. Multiplicando 30 por 5, né? Temos 150 N, certo? Isso sobre 6,25 vezes 10 elevado a menos 4 metros ao quadrado, né? Então, assim, temos a unidade Newton aqui e a unidade metro ao quadrado, né? E é que justamente a questão nos pede, certo? Calculando, né? 150 dividido por 6,25 vezes 10 elevado a menos 4, né? Deixei aqui no formato de potência, né? Para facilitar as coisas. Então, e também a questão pede na forma de potência, né? Então, a pressão em Newton por metro ao quadrado vai ser justamente 2,4 vezes 10 à quinta, né? Newton por metro ao quadrado. E é a alternativa B, né? Justamente essa alternativa aqui. Pois bem, vamos agora a outra questão. Então, temos aqui a questão 13 da UBF 2015, nível 2. Considere um tubo de um manômetro parcialmente preenchido com água de densidade Rho-água. Despeja-se óleo, cuja a densidade é Rho-óleo, no braço esquerdo do tubo, até que a linha de separação entre a água e o óleo esteja na metade do tubo. O tubo está aberto para o ar. Entre as alternativas abaixo, qual é a relação entre as densidades? Considere o tubo de um manômetro parcialmente preenchido com água de densidade Rho-água. Despeja-se óleo, cuja densidade é Rho-óleo. Quer dizer, estou repetindo aqui. Então, é uma repetição aqui, mas ele quer justamente o quê? Utilizar o princípio de Steve nessa figura aqui. Então, vai ser uma questão literal, em que teremos que encontrar a forma literal, né, como está aqui nas alternativas. Então, teremos que igualar as pressões, né, em um certo ponto. E como está em equilíbrio, então, igualar a pressão do óleo com a pressão da água, né? Não é isso? Pois bem, é o que vamos fazer agora. Então, a pressão do óleo é igual à pressão da água, certo? Então, já que o recipiente, né, quer dizer, os vasos comunicantes estão sofrendo com a pressão atmosférica, né, por estarem abertos, né, em suas extremidades, a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que vai ser Rho do óleo vezes a gravidade vezes a altura do óleo, né? Vai ser igual a pressão atmosférica mais Rho da água vezes a gravidade vezes a altura da água. Vamos simplificar pressão atmosférica com pressão atmosférica, pois se eu trazer para esse lado, vai subtrair com essa outra pressão. Da mesma forma, vai acontecer se eu levar para o outro lado. Então, né, vai nos restar justamente Rho do óleo vezes a gravidade vezes a altura do óleo, que é igual a Rho da água vezes a gravidade vezes a altura da água. Assim, eu posso simplificar G com G, né, que são iguais. E assim, né, eu tenho Rho do óleo vezes a altura do óleo, que é igual a Rho da água vezes a altura da água. E como lá nas alternativas tinha que o Rho da água e a altura da água e a altura do óleo devia estar de um lado, né? Justamente em função do Rho do óleo. Teremos que o Rho do óleo, né, a densidade do óleo, é igual a altura da água sobre a altura do óleo,
isso multiplicado por a densidade da água, né? E, voltando lá para a questão, vai ser justamente a alternativa C, né? Como vocês podem observar. Agora vamos ver outra questão, né? É uma questão agora da OBFEP, né? Do ano de 2014. A questão é C14, da prova C, né? Número 14. E é um nível para a galera do terceiro ano. Então vou ler aqui para vocês, né? Depois das explicações do professor Arquimedes, Bisnaga foi jogar seu futebol. No meio da partida, estava tão distraído com a presença da lua no céu diurno que deu um chutão sem mirar direito no gol. A bola foi em direção a uma torneira que estava presa à parede na lateral do campo. O impacto foi tão grande que a torneira se desprendeu da parede e a água começou a jorrar pelo buraco. Desesperado, Bisnaga foi tentar tampar o buraco e pediu para os demais colegas buscarem ajuda. O professor Arquimedes está passando e foi socorrê-lo. O furo tinha apenas 3 centímetros ao quadrado, que equivale a 0,0003 metro ao quadrado, né? Isso de área, que Bisnaga tampava com o dedo, mas não estava aguentando de dor. O professor Arquimedes pegou um pedaço de galho de árvore, enrolou com um pano e enfiou no furo, tampando o vazamento. Depois de um tempo, Bisnaga perguntou ao professor Arquimedes: Professor, como a água estava conseguindo fazer tanta força no meu dedo? Olhe, aquela caixa d'água, Bisnaga, justamente essa daqui da figura, ela está a 20 metros de altura em relação ao furo, sob efeito da gravidade, né? Que aqui deu 10 metros por segundo quadrado. A esta altura, esta água exerce grande pressão. Se cortarmos a pressão, contarmos, na verdade, a pressão atmosférica, que é igual a 100.000 newton por metro ao quadrado, né? Ou se não, 1 vezes 10 elevado à quinta, né? Temos uma grande força no seu dedo. Eu lhe pergunto, Bisnaga, considerando a densidade da água igual a 1.000 kg por metro cúbico, a força que a água estava fazendo no seu dedo foi equivalente ao peso de quantos quilogramas, né? Então, dá aqui as alternativas, certo? E qual o primeiro passo? O primeiro passo é justamente encontrar os dados da questão. Então, temos aqui a área do fluido, da torneira, né? Do buraco da torneira, que está em centímetro ao quadrado, mas a gente vai preferir usar metro ao quadrado, pois essa é a unidade padrão. Então vamos usar 0,003 metro ao quadrado, certo? Outro dado da questão é justamente a altura, né? Da caixa d'água, 20 metros, certo? Temos a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, né? Vai ser útil, assim como a pressão atmosférica, né? Que é 100.000 newton por metro ao quadrado. Além da densidade da água, né? Que é 1.000 kg por metro ao quadrado. Então vamos às contas. Pois bem, o segundo passo, né, é usar essa fórmula aqui da pressão total, né? Em que temos a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, né? Como vocês podem ver. Então, a pressão atmosférica, como está dando na questão, é 100.000 newton por metro quadrado. Eu vou colocar aqui, né? Mais a densidade da água, né? Que também deu na questão, né? Quilograma por metro cúbico. A gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura lá da caixa d'água. Então, realizando essa multiplicação aqui, né? Teremos justamente 200.000, né? Que somado a 100.000, vamos ter que a pressão vai ser igual a 300.000 newton por metro quadrado, certo? Mas a questão quer saber da massa, né? Envolvida.
Pois bem, usando a fórmula da pressão, né? Pressão é igual a força pela área, né? Eu já coloquei aqui que força é igual a pressão vezes a área, né? Usando aquela fórmula lá. A força vai ser justamente, quer dizer, a pressão vai ser justamente 300 mil newton por metro ao quadrado, certo? Multiplicado por quem? Pela área, né? Que também a questão nos deu 0,0003 metro ao quadrado. Realizando esse cálculo, temos que a força, né, dada em newtons, será 90, certo? Mas ele quer saber a massa, né? Então, ele cita também a força-peso, né? Então, teremos que a força-peso, né, ou força gravitacional, é igual a massa multiplicado pela gravidade. Então, isolando a massa, teremos que a força da gravidade, a massa vai ser igual a força da gravidade dividido pela aceleração gravitacional, né? Sabemos que a força é 90 newton, né? Pois encontramos. E assim eu posso dividir por 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Também dado na questão. Então, vou ter que a massa será igual a 9 kg, certo? Voltando na questão, né? É justamente a letra C, certo? 9 kg. Pois bem, vamos a outra questão. Creio que essa seja a última questão que a gente vai resolver hoje, certo? Então, a questão da OBFEP 2018, né? Da prova B, né? Que é nível de segundo ano. A questão número 9, né? Então, vou ler aqui para vocês. Quando Flávio comprou sua primeira casa, queria arrumá-la em um dia. Organizou todos os móveis e arrumou todas as roupas e tudo mais que lhe pertencia. Entretanto, esqueceu-se de analisar a planta hidráulica da casa. Um dos furos que ele fez na parede atingiu uma tubulação diretamente ligada à caixa d'água. Conforme figura ao lado, imediatamente tentou tampar o furo com o dedo de uma das mãos enquanto ligava para um pedreiro conhecido usando outra mão, né? A gente acabou de ver uma questão bem parecida. Porém, essa tarefa era muito dolorida. Ele só conseguia suportar a dor no dedo que tampava o furo por poucos segundos. Se o diâmetro da broca que fez o furo tinha 10 milímetros, qual a força que a água estava aplicando no dedo de Flávio durante os segundos que ele conseguia parar o vazamento? Observação. A parte inferior da tubulação encontra-se a 2 metros do furo e a 8 metros do nível da água da caixa d'água, conforme a figura ao lado, né? Como vocês podem ver, está a 8 metros e aqui a 2 metros, né, o furo. Os dados da questão, aqui a pressão atmosférica é igual a 100 K ou 100 mil pascal. A densidade da água é 1 vezes 10 a terceira, né, quilograma por metro quadrado. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E pede para usar π igual a 3, né, que vai facilitar muito as nossas contas. Como eu tinha falado, essa aqui é uma questão bem parecida com a outra que a gente acabou de resolver, né? E aqui vai entrar a questão da diferença de pressão, né, exercida. Então, vamos aos cálculos. Então, a pressão total vai ser igual a pressão atmosférica, certo? Mais ρ vezes a gravidade vezes a diferença de altura, certo? Se a altura final menos a altura inicial. Portanto, temos que a pressão atmosférica, né, vai ser 10 a quinta pascal. A densidade da água, 10 a terceira, né? 10 elevado a terceira. Vezes a gravidade, que vai ser 10. E 8 menos 2, que é justamente a altura, tanto até a caixa d'água, tanto
o furo, né? Tem que fazer a diferença das duas. Pois bem, fazendo a diferença, temos 6 aqui, né? Se a gente calcular esse produto, certo? E somar com 10 a quinta, vamos ter que a pressão, né, total vai ser igual a 1,6 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, certo? Precisamos calcular a área do furo, né? Então, temos que a área vai ser um círculo, então π vezes r ao quadrado, né? É a área do círculo. Temos que π é igual a 3 e a questão estava nos dando o diâmetro, mas temos que usar o raio, né? E assim, temos que o raio vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Estava em milímetros, se eu não me engano, né? E eleva ao quadrado, né? Elevei ao quadrado, né? Ignorei essa parte aqui. E 3 multiplicado por 25 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Teremos que a área é igual a 7,5 vezes 10 elevado a menos 5 metro quadrado. Mas a questão nos pede o quê? A força, né? Se eu não me engano, é a força. Que vai ser igual a pressão multiplicado pela área. Então, encontramos a pressão e também encontramos a área, certo? Então, basta multiplicar um valor pelo outro, né? 1,6 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, vezes 7,5 vezes 10 elevado a menos 5 metro quadrado, né? Vai ser igual a 12 Newton. Então, a força é igual a 12 Newton. Como vocês podem ver, né? Alternativa B. Então, galera, espero ter contribuído, né, com esses exercícios, né, em questão da hidrostática. E no próximo encontro, vamos ver a parte de a sequência de hidrostática e daí por diante, certo? Valeu!